Olá pessoal, aqui é o professor Josivan. Eu vou estar gravando um vídeo aqui para vocês sobre programação Python. Então vamos lá. Eu sou cientista da computação, sou mestre em engenharia de informação, né? E vou contribuir com um pouquinho do meu conhecimento aqui. Vou falar um pouquinho de mim bem rapidinho. Aqui tem um trecho da minha defesa de mestrado, tá nesse canal. Esse é um outro canal do YouTube. Eu estou colocando o link aqui para vocês, né? Um outro canal que eu tenho, né? Sobre parte de engenharia elétrica, de eletrônica, outro assunto, né? Diferente de programação. E lá eu postei a minha defesa de mestrado. Para quem quisesse assistir e saber mais ou menos como que é, né? Para quem ia fazer e tal. Eu coloquei só 20 minutos da apresentação. E aí, quem fosse fazer um mestrado, ou apresentar algum trabalho e quisesse usar para estudar, para se preparar, eu deixei lá e a pessoa podia me contatar e fazer pergunta, como que é, né? O que você aconselha e tal. Mas para isso. E um link do meu jogo, é, eu desenvolvi, eu estou fazendo doutorado agora, né? No Mackenzie. E eu trabalho em duas universidades, né? Uma universidade e uma faculdade, eu dou aula nas duas. E estudo na terceira, que é o Mackenzie. E eu fiz um jogo para servir de base para um artigo científico que eu escrevi no doutorado, que é parte do meu doutorado. E esse jogo, ele é para ensino de Python. E aí tem um link do YouTube aqui, que é desse canal. Esse daqui é de programação, então é desse canal. É, é um jogo aqui ó, de plataforma, você pode ver o robozinho, tem que empurrar a caixa aqui, tem um valor 2.5, é um float, o símbolo do Python que ele tem que pegar. É um jogo estilo Mario, assim, Sonic, né? Plataforma tradicional. Testei esse jogo com vários alunos, a aceitação foi muito boa, assim, né? E é um jogo open source, e ele tem um artigo publicado na Espanha a respeito desse jogo, que a gente publicou esse ano. E é um jogo open source de código aberto, né? E a gente vai oferecer esse código em algum momento, a gente vai limpar esse código, né? Otimizar ele e oferecer ele de graça para qualquer pessoa que queira acessar e alterar esse código. E a gente está pensando em também fazer. Esse aqui é só uma demo do jogo, né? A gente quer fazer uma versão final, completa, e disponibilizá-la de graça também para que pessoas possam estudar utilizando esse jogo e para que outros professores possam usar, né? A ideia é que atinja aí não só professor universitário, mas professor de escola pública, de escola particular, de curso técnico, né? Essa é a ideia. Por isso que eu quero fazer open source e tudo, né? E já tem um artigo open source, né? Desse trabalho, escrevendo um trabalho. Aqui é o link do meu currículo Lattes. Quem quiser lá, só dar uma entrada, você vai conseguir ver meu Lattes. Esse aqui é o artigo, a Python Domination é o nome daquele jogo. Né? Eu sou o autor e o Ismar Frango é meu orientador do doutorado. E os outros autores foram alunos meus da universidade. Então aqui, ó, ele foi publicado na 14ª Conferência Internacional, né, de Tecnologia e Educação. O nome do evento chama INTED, né? O nome inteiro é 14ª Conferência de Tecnologia e Desenvolvimento Educacional. Foi realizado em Valência, na Espanha, né, e foi publicado esse ano aí. Então tá o link aqui, ó, né, do artigo. Eu disponibilizei o artigo de graça também, vocês podem clicar lá nesse link aqui e acessar o artigo se eu não me engano, ele é de 10 páginas, né, tá escrito em inglês, descreve todo esse trabalho aí, né, e tá um pouquinho dentro ali da minha tese de doutorado. E é isso. E aí, se vocês tiverem curiosidade, aí façam comentários, pergunta, eu passo meu contato. A ideia, eu estou trabalhando com jogos educativos open source no doutorado. A ideia é fazer as coisas, deixar esses artigos para todo mundo acessar, os jogos que eu fizer também deixar tudo aberto e as aulas aqui do YouTube de graça também, né? Tudo aberto para as pessoas estudar aí sem pagar mesmo. Falar um pouco sobre a instalação do Python, né? Eu tenho que falar um pouco aqui sobre a instalação do Python. A gente vai estudar o Python e o IDLE, né? O IDLE é esse editor de texto aqui simplesinho, né? Que é bem legal por ser simples. Parece um notepad assim, né? Mas ele tem aqui as cores, separam, né? Tem os números de linha, tem umas coisinhas legais. E ele é simples, então eu gosto de usar coisas simples para ensinar
para os alunos aí que estão iniciando. O link de instalação do Python é desse site aqui, ó, www.python.org/downloads. Se você for nesse site, você vai se deparar com essa página. Então você, aqui ó, no botão download, que está em amarelo, você clica, escolhe a versão do seu sistema operacional, que pode ser Linux, Mac ou Windows, e aí você instala um Python. Quando você instalar, né, se for um Windows vai vir um exe, você instala, e aí você instalando ele, já vai vir um idle. Então quando você for programar, você só digita na busca do seu PC, né, você pode colocar ali na área do Windows onde você vai pesquisar pelos programas, digita idle, esse nome aqui, ó, IDLE, depois que você fizer a instalação. Aí vai aparecer um programinha com o logo do Python, essa cobrinha azul e essa cobrinha amarela. Abre ele, né? Vai abrir essa interface aqui para você e você pode programar. Eu vou mostrar aqui como que faz, porque no meu PC já está instalado, eu vou abrir, né? E você vai identificar. Mas para você que ainda não tem, assim que você instalar, você vai conseguir fazer a mesma coisa que eu. Uma outra opção que eu vou mostrar aqui também se você não tem aí como instalar no momento, ou está num PC em algum lugar que não dá para fazer instalação, tem como usar um link, né, desse site aqui, ó, é www.onlinegdb.com online_python_interpreter. Esse endereço aqui. Você vai cair nesse site, e nesse site você pode fazer o seu programa aqui, apertar Run, ele roda o seu programa e mostra o resultado embaixo. Então, dá para você usar pela internet, né? Eu acredito que dá para acessar e usar ele também pelo celular. E tem uma terceira opção que é instalar um aplicativo no celular que muitos alunos meus estão falando, né? Em breve eu vou testar essa opção no meu celular e aí eu vou falar aqui como que instala e como que usa também. Mas por enquanto vamos usar essas duas, ou o idle ou o compilador aqui no site. Então vamos lá. O assunto dessa aula se trata de variáveis e tipos de dados, né? Nós vamos começar com esses 4 aqui, que são int, float, bool e str. O int é para números inteiros, o float para números reais, o bool é para valores lógicos, né, verdadeiro ou falso, ou 0 e 1, que a gente pode pensar assim, e str para texto, né, texto ou letras, né, um texto é formado de várias letras, né, espaços e símbolos, e você pode também tratar letra por letra, então o str comporta esses dois tipos, né, que em outras linguagens são divididos como string e character, né, que aí seria o char. E o char para letra e a string para texto. Aqui não, aqui os dois estão dentro do str, você pode usar tranquilo. Variáveis e tipo de dados em Python, exemplos teóricos e depois vamos programar. Então primeiro eu vou dar os exemplos teóricos aqui, vou explicar a noção, depois a gente abre o idle e programa. Então o que é uma variável, né? Eu coloquei aqui um acento sem querer, não presta atenção nesses errinhos não. Quando eu identificar eu vou falando aqui, né? E nos próximos slides eu vou tomar mais cuidado. Mas aqui não tem esse acento, né? O que é variável? Int significa que vamos guardar uma variável na memória, né? Então, variável, eu sempre falo para os meus alunos, é um espacinho que você aloca na memória, e você fala assim, ó, tem a memória RAM, né? Ela tem vários espaços lá, e você pode ter uma memória de, sei lá, de 8 GB, de 16 GB, 32 GB, né? Que é bastante espaço, né? E aí você fala assim, ó, eu quero alocar um espacinho só para eu guardar um número. Ó, computador, eu quero alocar um espacinho aqui para eu guardar uma letra, guardar um texto, né? Eu vou guardar porque depois eu quero usar e eu te peço, você vai e me passa o que guardou aí. Então, essa variável é do tipo inteiro quando for int, né? Por isso int. Então, com o int não se pode guardar um número real ou um texto. Então, assim, as variáveis elas têm os tipos, né? Que eu falei aqui, tipos de dados. E você só pode guardar valores ali relacionados àquele tipo. Então, se você escolher um int, que é para número inteiro, você pode fazer assim, ó, num igual a 10. Essa variável num é um int, e ela guardou 10. Se você chamar ela pelo nome dela, num, vai trazer 10. E você pode alterar esse valor, por isso que o nome é variável, porque pode variar. Agora ela é 10, mas se você falar assim, ó, num igual a 15, aí vai perder o 10 e vai guardar o 15 lá. Então, assim, você não consegue guardar várias coisas na mesma variável, né? Pelo menos esse tipo de variável aqui não. Depois tem variáveis que a gente pode fazer outras coisas. Mas esses tipos aqui que eu mostrei os primeiros são os primitivos. Então, você guarda um valor por vez. Então, por exemplo, ó, num igual a 10, se eu chamar num, ele vai trazer o 10, né?
Agora, se eu pegar o num e falar assim, ó, num, agora você vai guardar o 21. O 10 ele vai sumir e quando você chamar ele, ó, num, mostra o valor que você tem. Ele vai trazer o 21. Então, ele é um espacinho para guardar um valor por vez. X igual a menos 4 é um outro int. Pode ser. Aí o nome não é mais num, o nome agora é x. Se você quiser reutilizar ele, você tem que chamar ele pelo nome de x. Menos 4 é um inteiro, então pode. Agora, se você pegar nesse x aqui, você quer tratar ele como um inteiro, e você colocar 2.5, não, isso não é inteiro. Você não vai conseguir usar um int para guardar isso daqui. Então, se você definir uma variável, ela tem um nome e um valor. Ó, o nome é y, o valor é 2.5. Se você chamar, vai trazer. Só que se você quer que essa variável seja um int, você não pode colocar 2.5. Então, por exemplo, se você chamar num pelo nome, vai trazer o 10, né? Mas aí você está ciente que você quer guardar um inteiro e esse valor está de acordo. Se você fala que aqui é um inteiro e você tenta guardar, sei lá, 3.5, não vai dar certo. 3.9, não é apropriado. Então, float, né? O que significa float? Aí o float é para resolver aquele problema que a gente teve, né, no assunto do slide anterior aqui. O float significa que vamos guardar uma variável na memória também, né? Só que essa variável é do tipo real, é um número real. Por isso float, né? Aí você pergunta, professor, mas o que tem a ver float com real, né? Por que não chamou de real? Igual int, né? Inteiro chamou de int. É porque float vem de vírgula flutuante, né? O que seria vírgula flutuante? Ou ponto flutuante, né? Os termos que a gente pode usar aí. Com o float a gente pode guardar números reais e inteiros, né? Mas texto não. Então, por exemplo, por que ponto flutuante? Ó? Esse aqui é o exemplo. Ó, num igual a 10.5. Agora eu consigo guardar uma parte real. Né? Ponto 5. Né? E aí, essa parte depois da vírgula aqui, né? Que agora eu consigo guardar, eu posso fazer esse ponto andar. Por exemplo, eu posso representar 1.05 também. Então eu coloquei o ponto aqui. Né? Ou eu posso representar 105.0, né? Ou 0.1, né? 0.15. Então esse ponto aqui eu posso colocar onde eu quiser, né? Eu posso trazer ele mais para a esquerda ou mais para a direita. Então por isso ponto flutuante. Esse tipo de número que eu consigo representar com float. Então agora no x eu conseguiria guardar menos 4.7. E se eu quiser guardar no y 8, né? Seria um float e eu guardar 8. Ó, não é apropriado. Professor, mas você falou aqui, ó, que eu consigo guardar reais inteiros, sim. Só que esse 8 que você colocar, ele vai ficar representado como 8.0. Então, você consegue guardar assim na prática. Mas você tem que ter essa noção, que é um real. Mesmo ele parecendo um inteiro, ele vai ser um 8.0, né? Então, se você definir uma variável, ela tem um nome e um valor, se você chamar ela atrás. Isso aqui está de acordo com a matemática, porque os conjuntos numéricos, né? Você tem lá o conjunto dos números inteiros. Quando você tem um dos números reais, ele tem mais números do que o inteiro, só que os números inteiros estão dentro do conjunto dos reais também. Então, essa é a teoria, certo? E str? Str significa que vamos guardar uma variável na memória. E essa variável é do tipo texto ou letra, como eu já disse. Por isso str, que vem de string, né? Que seria cadeia de caracteres. Com str, podemos guardar números reais, inteiros e texto. Mas espera aí, como que a gente pode guardar? Se é texto, guardar números reais inteiros. Você pode guardar números reais inteiros lá. E letras, símbolos e tal. Só que os números que você guardar no str, você tem que ter ciência que você não pode usar ele para fazer conta. Então você pode representar um número. Como, por exemplo, uma senha, né? A senha Wi-Fi 123. Né? Tem texto misturado com letra. Então, isso não é apropriado se guardar num tipo de número. Então você vai guardar isso numa string. Só que você não vai fazer conta com um valor que é Wi-Fi 123. Você não vai fazer conta com isso. Então você pode, né? Agora, se você quiser fazer conta, aí tem os números apropriados, né? Os tipos de dados válidos para isso, que são o int e o float. Então, você vai guardar a variável tipo dela baseado no que você planeja fazer. Então, com str podemos guardar números reais, inteiros e texto, mas não dá para fazer contas com esses números. Tem que usar aspas simples ou duplas. Então, para eu diferenciar, para o computador saber que eu quero que um número seja uma string, ou qualquer coisa seja uma string, eu não posso, por exemplo, colocar lá 1.05, isso aqui é um float, né? Ou 8, como aqui, ó.
eu tenho que colocar aspas, abre aspas, 10.5, fecha aspas. Beleza? Aí ele vai saber, colocou aspas, então quer dizer que é uma string, né, um str. Posso escrever João, posso escrever só J, né? Então, em outras linguagens a gente usa aspas duplas para palavras e quando é uma letra só a gente usa aspas simples. Por exemplo, Java ou C Sharp. Aqui você pode usar a qualquer momento numa string ou aspas duplas ou aspas simples. Então, esse J aqui eu poderia usar com aspas duplas, se eu quisesse. E esse João aqui eu poderia usar com aspas simples. O Python ele não diferencia isso. E aqui o Y8, né? Se eu quiser, por exemplo, aqui colocar num float, aí eu não vou usar assim se eu quiser fazer conta, né? Y igual a aspas 8. Se eu quiser fazer conta, eu posso usar ele como 8.0 sem aspas, né? Ou 8 sem aspas. Aí sim. Agora, se eu só quero representar o 8, aí eu uso dessa forma aqui, certo? E o bool. O bool significa que vamos guardar uma variável na memória também, só que essa variável é do tipo número, né? Voltado para lógica, né? Então, quando eu falo número, é porque tem uma teoria que fala que é álgebra booleana, né? Porque o cientista que gerou esse estudo chamava Boolean, né? O sobrenome dele. Então, essa lógica aí, você pode fazer com zeros e uns, né? Que só tem esses dois números, né? Para fazer essas contas aí. Você só pode usar zeros e uns. Então, nesse aspecto, né, é número. Só que aqui na prática no Python vai ser true ou false, verdadeiro ou false. Então, é como se o 1 fosse o verdadeiro e o 0 fosse o false. Daí que a gente usa essa teoria. Por isso o bool, que vem de booleana, né? Com str podemos guardar valores verdadeiros ou falsos também, né? O texto, né? Só que aqui não vai ter esse efeito. Então, no bool, você vai guardar true com T maiúsculo ou false com F maiúsculo. E isso vai te falar, por exemplo, se algo está habilitado ou desabilitado. Se algo é verdadeiro, corresponde à verdade, ou é falso. Então, por exemplo, você pode pegar eventos assim como o usuário apertou a tecla espaço? Não. Essa pergunta aí, a resposta dela é falsa. Então, se é falso, quer dizer que ele não apertou. Quando ele apertar, por um momento aquilo vai ser verdadeiro. Então, você sabe, se isso for verdadeiro, quer dizer que ele apertou. Então, ele quer fazer tal coisa. Então, você consegue habilitar e desabilitar coisas, né? Então, esses programas, quando você vê aí, por exemplo, eu estou gravando aqui, agora que a gente está usando muito videoconferência, né? Eu estou usando um software ali e eu consigo habilitar o meu áudio e o meu vídeo. Eu tenho uma webcam aqui, mas eu desabilitei. Provavelmente o programador fez uma variável booleana que aquela função de gravar o seu vídeo e transmitir, ela vai ser verdadeira ou falsa. Então, quando você a desabilitar, essa variável ela fica falsa. Quer dizer que você não quer mostrar o vídeo. Se você fala assim, agora eu quero mostrar o vídeo, você clica no ícone, habilitou. Em algum lugar no programa ele vai falar assim, a variável responsável pela câmera, coloca ela como true agora. E se ela for true, quer dizer que ele quer fazer tal coisa. Então ele vai saber a sua vontade. É mais ou menos assim que funciona. Então, x igual a 2, né, maior que 1. 2 é maior que 1? Não. Então, 2 maior que 1 aqui, para eu colocar em x, a resposta seria falso. Então, guardaria o valor falso aqui. Y igual a 4 maior ou igual a 2 mais 1. 2 mais 1 é 3. 4 é maior ou igual a 3? Sim. Né? Ele não é igual, porque 4 e 3 são diferentes, mas eu estou perguntando se é maior ou igual, então ele é maior. Então isso aqui daria true e guardaria true aqui no Y. Demonstração no Python. Então eu vou sair daqui. Vamos aqui na pastinha. Eu tenho uma pastinha aqui, que eu uso aqui para estudos. Essa aqui. Vamos ver aqui qual pasta eu uso aqui. Vou usar essa aqui, Python. Vou fazer aqui pasta nova aqui dentro, codes, e aqui dentro eu vou colocar o seu código. Então vamos fazer assim, você sempre faça isso, guarda em uma pasta, né?
que você saiba onde que é para você depois recuperar aquele código ali, certo? Então, dessa aula eu estou separando em uma outra diferente agora, para ficar certinho de quais aulas depois eu quero disponibilizar esse código para vocês. Então, vamos lá. Você vai aqui no computador, eu estou indo para o outro monitor aqui para pesquisar o idle. Eu vou escrever idle, né? Então, eu posso escrever aqui idle. E aí, quando eu dou Enter, ele vai abrir aqui o idle. Eu estou arrastando do monitor para outro aqui, ó, esse carinha aqui. Esse aqui é o modo shell, então eu consigo testar algumas coisas aqui. Então, por exemplo, ó, y igual a 2 maior que 3. Ó, agora eu mando dar um print no y. Ó, ele guardou falso, por quê? 2 é maior que 3? Não. E se eu colocar assim, ó, y, não, vou colocar agora x, né? Recebe, que é o igual, quer dizer que vai receber o valor. Então, 4 maior ou igual a 1. 4 é maior ou igual a 1? É maior, não é igual, mas é maior. Então, vamos ver se ele guardou true. Aí eu peço para imprimir o x. Quando eu peço para imprimir o x, quando eu coloco o x, quer dizer, chama o valor que tem lá em x. Então, eu coloco aqui, dou um enter, ele põe true. Então, esse aqui é um modo rápido, onde você tem esse maior, maior, maior. Você pode digitar coisas para você testar. Então, por exemplo, a gente pode fazer aqui, como é o primeiro programa, o clássico, né? Colocar string. Lembra que eu falei do tipo string? Eu quero colocar texto agora. Então, eu vou colocar aqui, ó, hello world. Esse é o clássico, né? Quando eu mandar printar, quando eu der enter, ele vai escrever aqui embaixo, ó, o hello world. Então, o print é só um comando, né? O que ele vai fazer mesmo é pegar esse string que eu passei e jogar na tela, né? E aqui vocês viram, ó, eu peguei 2 maior que 3, coloquei aqui como igual. Eu só quero saber se isso aqui é verdade ou não. Então, isso daqui, o resultado dessa resposta, vai jogar aqui. Agora eu quero conferir. O que que deu? Ó, manda imprimir o y, vai sair na tela o resultado. Ó, é falso, porque 2 não é maior que 3. E 4 é maior ou igual a 1? Ó, 4 não é igual. Então, por exemplo, ó, se eu fizer assim, ó, z igual, né, recebe, quando eu coloco um igual, quer dizer que eu vou colocar um valor lá dentro do z, né? O que está na direita, eu falo para os alunos que o que está na direita vem aqui para quem está na esquerda. Quando eu falo assim, ó, igual, né, a 4, aí se eu colocar assim, ó, igual a 1. Ó, eu posso até pôr parênteses aqui, né? E vou fazer isso aqui, ó. Ó, ele jogou alguma coisa em Z, que o comando deu certo. Se eu mandar printar, vou dar um print e colocar aqui, ó, Z. Aí eu dou Enter. Ele colocou falso, por quê? Aqui eu estou comparando, ó, igual, eu quero saber se esse cara é igual a esse aqui. 4 é igual a 1? Não, por isso que deu falso. Mas agora se eu fizer assim, ó, eu vou colocar uma outra letra aqui, ó, um P. P igual. Na verdade, eu estou colocando só letras, mas eu posso colocar, por exemplo, num é o nome, e é só chamar essa variável por esse nome. Então, num, eu vou colocar aqui, ó, o num vai receber 4, né? Depois eu vou colocar entre parênteses. Igual a 2 mais 2, que é mais interessante, porque eles estão escritos de outras formas. Será que 4 é igual a 2 mais 2? Então eu vou fazer assim, ó. Então eu vou colocar um parênteses aqui envolvendo toda essa operação. Primeiro ele vai fazer 2 mais 2, aí depois ele vai conferir se 4 é igual a 2 mais 2. E vai jogar no num. Ó. Agora para conferir eu dou um print no num. Ó lá, true. Por quê? 2 mais 2 é 4 e 4 é igual a 4. Então deu true, certo? Mas esse aqui é um meio rápido de eu programar aqui, porque eu só programo uma linha por vez, aperto o Enter, né? Eu não consigo fazer um programa mais elaborado. Então aqui, o certo que eu vou falar para você programar a partir das próximas aulas é, vem aqui em File, Save As, né? Escolhe a pastinha lá, a gente colocou pasta turmas, né? Aqui foi Materials aqui, né? Então foi Python, né? Python Codes. Ó, tá aqui. Aí vamos colocar Hello World, né? Hello World.
Isso. Posso fechar aqui, né? Aí eu vou na pastinha, que já está essa aqui que a gente colocou, ó, Python Codes. Eu clico com direito, aí vai abrir a opção aqui, ó, eu vou colocar Edit If Idle. Aí eu vou para outra opção, Edit If Idle 3.7. Cliquei, ele vai abrir. Abriu aquele programa. Aí você apaga aqui, ó, apaga tudo. Você vem aqui, ó, salva. Agora você pode vir aqui e criar um programa, de vez de você rodar linha por linha, nesse novo modo que você salvou, você pode fazer várias linhas, apertar F5 e ele roda tudo de uma vez. Então vamos fazer aqui, ó, por exemplo, ó, lembra que eu falei? S aqui eu vou chamar de S, string, né? Eu vou até fazer assim, ó, vou chamar de palavra. E aí eu vou falar assim, ó, essa palavra aqui, eu vou colocar que o valor dela é AB, certo? E aí eu vou colocar uma outra string aqui que eu vou chamar só de S. E aí entre aspas simples, ó, eu vou colocar que o valor é CD. O que que acontece se eu falar assim, ó, eu quero uma variável nova chamada resp e eu colocar igual palavra mais S. Ó, eu tenho lá, né? Eu quero fazer aqui uma conta, né? De mais da palavra com a palavra, né? Será que isso é permitido? Se for string com string, vai ser permitido. Depois eu vou mandar printar o resp e você vai ver o que tem lá. Ó, A, B, C, D. O que que ele fez? Ele juntou os dois, ó. Ele tinha o AB e o CD, duas strings. Quando eu mandei somar, ele sabe que isso aqui não é número, então ele não consegue somar dois textos. Mas ele consegue juntar, então ele juntou os dois. Então essa operação aqui depois a gente vai ver qual é o nome dela em um outro vídeo e diferenciar isso de quando você vai somar letras e quando você vai somar números. Certo? Mas o tipo texto aqui, né? Ele funciona assim, as strings você consegue trabalhar com elas, juntar, né? Imprimir, normal. Aqui, por exemplo, ó, eu consigo pegar e fazer assim, ó, depois a gente vai aprender isso aqui bem em outros vídeos também, mas vamos testar aqui. Eu consigo falar assim, ó, número, ó, aí eu consigo falar assim, ó, quero entrar com o número pelo teclado. Dou um input, coloco assim, ó, digite um número. Certo? O usuário vai digitar um número aqui, certo? Aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer assim. Esse X vai receber o número que entrou e eu vou tentar fazer ele mais 5. Ó. Aí eu vou mandar imprimir aqui o X embaixo. Vai dar um erro, certo? Ó. Primeiro ele vai pedir para eu digitar o número. Eu vou digitar 15. Ó. Agora ele deu um erro. Ele está falando, ó. Quando eu entrei com 15, apertei Enter, ele colocou o 15 na variável, ele vai fazer o número que contém um 15 mais 5, teria que dar 20. Só que ele está falando, ó, eu não posso concatenar str com int, né? Para jogar em uma string. O que que ele está reclamando? Esse cara do input, por isso que a gente precisa saber os tipos. Ele pede assim, ó, digite um número. Só que você vai digitar esse número ele vai entrar como string. Quando ele vir para cá, beleza, ele vai conseguir. Só que esse cara você acha que ele é um número, ele não é. Ele vem como string. Quando você vai fazer a soma de um número com uma string, ele não consegue fazer. Porque é diferente, ó. Por isso que eu falei pra vocês. Você pode guardar o 5 como string. Isso é diferente, ó. Você coloca entre aspas. Agora você consegue. Você vai ver que agora não vai dar erro mais. Ó, vou digitar 15 de novo. Só que ele colocou 15 e 5, 155. Por quê? Porque agora ele sabe que esse cara é string. E essa string, como eu mostrei anteriormente, quando eu falo para somar as duas, ele vai pegar, ah, isso aqui é um texto, isso aqui é um texto. Então ele quer juntar, certo? Então por isso que você tem que saber exatamente como que você usa as coisas. Por exemplo, isso aqui virou um número, né? Então, se eu quero que seja como texto, eu tenho que colocar as aspas, né? E esse cara aqui, ó, se eu quero que ele seja um número, eu tenho que converter ele. Então, por exemplo, eu quero somar agora que os dois dê 20. Então esse cara eu sei que ele não é número. Esse cara é. Coloquei ele direto. Agora esse aqui, por que ele não é número? Porque não foi eu não coloquei aqui direto 15, assim. Não foi isso que eu fiz. Eu abri uma função aqui que vai chamar, né, o teclado para receber um número que o usuário vai digitar e vai apertar Enter. Então quando ele digitar,
essa função, ela fala assim, beleza, ele digitou no teclado, só que eu vou te devolver isso como uma string. Porque não tem só número no teclado, tem letras também, né? Então eu vou te devolver como string. Se você for usar como número, você converte. Então aqui a gente pode pegar esse número e fazer assim, ó, int. Depois a gente vai aprender bem isso daí, conversão, né? Int. Agora sim, eu transformei esse cara para número. E esse aqui já era número. Que eu não coloquei ele assim, ó. Quando é string fica até verdinho. Não foi isso que eu fiz, eu coloquei ele como número. Então agora ele vai somar, vai dar 20. Diferente de quando deu 155. Ó, 15 mais 5. Porque eu entrei com 15 e ele já tinha 5 lá. Os dois são numéricos, ele foi lá e somou. Então, as variáveis, elas funcionam assim, né? E aí depois a gente vai aprender os operadores, né? Como que a gente consegue somar as coisas e tal. Então aqui, bem rapidinho, eu tô aqui, ó, e vou mostrar para você como você poderia usar aquele site que eu te falei para você usar sem o idle, você usar pelo site direto. Então você digita aqui, ó, Python, né? Interpreter online, ó. Caiu nessa página aqui, ó, já veio nesse que eu já usei, que eu gosto desse. Você clica, ele vai cair nesse site. Aqui já tem um Hello World, ó. Então aqui só está o meu programa, né? Isso aqui não vai sair no programa, eu posso até apagar. Mas depois eu vou explicar para você por que não sai. Se eu der run, ó, ele vai rodar, aí aqui embaixo é como se fosse a tela do seu computador, ele rodou, ó, Hello World. Então agora eu vou fazer um jeito de colocar assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó, nome igual, aí eu vou colocar um input. Aí eu vou colocar assim, ó, digite o seu nome. Aí o usuário vai digitar o nome dele vai cair aqui. Nesse caso eu não quero converter para int, porque eu quero usar como nome, e o nome já vem em string. Então eu vou colocar assim, ó, vou juntar as strings, ó. Vou colocar uma string que eu mesmo estou definido, olá, espaço, né? E eu vou colocar aqui, ó, para eu somar essa string com a nova que vem aqui, que é o nome, certo? Então ele vai pegar essa string que está aqui e o nome aqui. Então a gente pode até fazer assim, ó, somar com outra string que vai ser uma exclamação, para dar aquela ênfase, né? Olá, nome. Quando eu mandar rodar, ó, ele digitou Hello World, ele está falando digite seu nome, que é esse comando aqui, ó. Quando eu digitar, esse valor que está aqui vai cair no nome, aí ele vai saber imprimir porque ele pegou o nome aqui. Então agora eu vou colocar aqui, ó, Josivan. Ó, ele colocou Olá, Josivan, certo? Então esse exemplo eu sempre falo para os alunos, mais ou menos um jogo de RPG. Quando você vai começar a jogar um jogo de RPG clássico lá, ele vai perguntar seu nome, aí você coloca o seu nome. Aí você dá Enter e define o seu nome. Quando você vai jogar, você chega para conversar com o personagem e ele fala, Olá, Josivan, né? Você por aqui, então. Como que ele sabe isso? Por causa de uma variável. Quando você digitou o nome, ele guardou numa variável. Depois ele fez o que a gente fez aqui, a gente chamou a variável pelo nome. Vem, variável, o que você guardou lá? Traz agora. Pega aquela variável que você guardou o nome do jogador, mostra agora para ele, porque eu estou conversando com ele agora. Certo? Então dá para você programar aqui tranquilamente, né? As mesmas coisas que a gente faz lá no idle, certo? Então fica essa dica aí. Então, vou voltar aqui para os meus slides aqui para não me perder. Já fiz a demonstração em Python, aqui no idle, né? Agora eu vou deixar para você, ó, né? Escreva um programa que define uma variável com o valor 4, né? E duas outras variáveis digitadas pelo usuário. Então, quando você define com o valor 4, quer dizer que você vai colocar a variável igual a 4 direto. E quando você coloca outras digitadas pelo usuário, são duas variáveis que você vai usar o comando input, do jeito que eu mostrei aqui anteriormente. Depois, eu quero que você some essas três variáveis. Então, você vai somar a variável que você colocou o valor, mais as duas outras que você pegou do usuário. E aí você imprime esse valor na tela. Exercício 2. Escreva um programa que receba uma variável do usuário, então usando o comando input, e a outra de sua escolha diretamente definida por você, que tem um valor entre 1 e 10. Então vamos supor, a primeira você pegou do usuário, você não sabe o que ele vai digitar. A outra você vai escolher um valor entre 1 e 10, então você pode escolher 8, né? E aí você vai ter que calcular isso aqui, ó, 2A vezes 3B, sendo que o A é a variável que o usuário digitou e o B é a que você escolheu entre 1 e 10. Aí você vai rodar lá com F5, ou se você estiver no site você vai dar Run. Eu vou pedir para você trocar os valores de A e de B
e conferir se essa multiplicação, né, se essas multiplicações aqui estão ocorrendo da forma correta, né? Então, você que vai fazer isso aí. E 3 e 4, mais 2 exercícios. Escreva um programa que receba um valor em metros e o exiba depois convertido em milímetros. Então, um programa que converta, né, metros em milímetros. E escreva um programa que converta uma temperatura digitada em Fahrenheit, em Celsius, né, para Fahrenheit. A fórmula para essa conversão é essa aqui, ó. O graus em Fahrenheit depende de 9 vezes o grau em Celsius, né, dividido por 5 e depois somado 32. Então, resolva isso daqui, só que lembrando que o usuário vai ter que entrar com esse valor dos Celsius aqui. E você tem que substituir na fórmula. E isso vai te dar o F. E aí você imprime o F na tela. Então, de referências bibliográficas, o que eu usei e o que eu vou usar aqui no curso que eu vou fazer é esse livro aqui, Introdução à Programação Python, né? Algoritmos e Lógica de Programação para Iniciantes. O autor é o Nilo Ney Coutinho Menezes, a editora Novatec, e eu tenho aqui em casa a terceira edição. Então, estou usando esse livro como base. O segundo livro, né? O primeiro é esse aqui, o segundo é esse aqui. Chama Ensine seus filhos a programar, um guia amigável aos pais para a programação Python. O autor é Bryson Payne e a editora também é Novatec. Eu não consegui identificar qual que é a edição que eu tenho aqui em casa, mas eu tenho esses dois livros fisicamente, né? Então depois eu dou uma folheada melhor e vejo qual que é a edição. Mas são os dois livros que eu estou usando, são livros que eu gosto. É isso, terminei por aqui. Agora você resolve os seus exercícios, estude aí. Depois eu vou fazer um vídeo de resolução de exercício onde eu vou dar as respostas desses exercícios. Mas eu vou fazer isso mais pra frente. Então é isso aí. Se curtiu, né, deixa o curtir, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com mais colegas, né? Espero que atinja mais alunos que também queiram aprender Python. É isso aí, até mais, bons estudos.